Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora atualizar as notícias do Timão porque tem uma venda inacreditável do Denner, lateral esquerdo da base. Eu vou te contar essa história. O jogo da reação, né, contra a Ponte Preta, depois da derrota no Clássico para o São Paulo, e uma perguntinha que ficou no ar e eu tô tentando entender essa história. Memphis, camisa 10. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Bom pessoal, chegou a hora, né? Mais do que na hora, né? É o primeiro jogo depois da derrota no Majestoso e o Corinthians precisa reagir. Não com o seu time titular, mas precisa dar aquela reanimada depois daquela derrota acachapante, inesperada talvez, para muitos, da maneira como ela aconteceu para o São Paulo num clássico. Eu sei que essa resposta ela não vai vir contra a Ponte, ela vai vir no derby, daqui uma semana, no dia 6 de fevereiro. É lá que o torcedor do Corinthians vai querer uma resposta. Porque ganhar da Ponte, continuar ganhando do Paulista, como ganhou os 3 primeiros, de Bragantino, Água Santa, Velo Clube, isso aí não faz tanta diferença. Em pontuação faz. Mas a derrota para o São Paulo, ela só vai ser amenizada se o Corinthians vencer o Palmeiras. Aí sim vai dar uma crescida do tipo, opa, porque o Corinthians, até pelos números revelados aí, né, nos últimos clássicos contra Corinthians, contra São Paulo e Palmeiras, o Corinthians tem tido muitas dificuldades. Ganhou alguns pontualmente, assim, mas na maioria acabou perdendo ou empatando, mesmo dentro da sua casa. Então, assim, o Corinthians precisa entender como jogar um clássico. Para mim, essa é a maior lição. Os erros defensivos, isso, ok, são mais palpáveis. Você analisa e você percebe, Mateuzinho abandonou ali o Lucas, não teve cobertura, pulou sozinho, cadê a marcação, né, ou individual ou por zona, como é que a gente vai fazer para impedir um elemento surpresa como o Lucas de cabecear dentro da tua área sozinho? Então, assim, esses problemas defensivos que a gente detecta facilmente, eles são solucionáveis. O que você não consegue tocar, o que você não consegue mensurar é aquilo que eu falei para vocês. O São Paulo entrou com sangue no olho, o Corinthians não. Então, opa, porque isso faz diferença. Pode parecer subjetivo o que eu tô falando, mas você tem a sua planilha técnico-tática ali para poder resolver algumas coisas. A outra, que você não resolve na ponta do lápis, que você resolve aqui, ó, é a maneira como você encara um jogo como esse. E me surpreende, porque você ter jogadores do nível de André Ramalho, do Hugo Souza, do Memphis Depay, do Yuri Alberto, do Carrilho, são caras que, assim, deveriam entender um clássico do tamanho que ele é. E não foi o que aconteceu no Majestoso. Então, a resposta contra a Ponte, ela pode vir numa vitória, mas ela precisa vir especialmente no clássico contra o Palmeiras. A escalação deve ser reserva, né, dentro de uma mescla que o Ramon Dias vem fazendo, mas com a manutenção do Hugo, para que o Hugo tenha ritmo de jogo. O goleiro é uma função completamente diferente das outras, né? Então o goleiro ele não pode ficar tão frio a ponto de não jogar. Foi o primeiro jogo do Hugo, tá? Não acho que ele tenha falhado ou comprometido, mas foi o primeiro jogo do Hugo na temporada, esse clássico contra o São Paulo. Ele teve um probleminha aí na sua representação, aí teve a amidalite, aí tava trabalhando, né, ali na sequência, o Donelli ganhou uma sequência, o que foi legal, mas agora o Hugo precisa ter ritmo de jogo, então ele deve jogar. Léo Maná na direita, o Hugo lateral na esquerda, que eu acho bem deficiente, né, talvez o Palácios possa receber alguma oportunidade, né, seria interessante. A dupla de zaga com o Félix Torres e o João Pedro Tchoca, aí eu comemoro a sequência pro Tchoca, né, que eu acho que ele precisa jogar um pouco mais, o Kaká não me inspira tanta segurança assim, e no meio de campo, Martinez, Charles e Rian, podendo ser o Alex Santana, mas o Alex Santana eu acho que está sendo titular nesse momento, então eu colocaria o Rian, o Martinez e o Charles. O Charles eu também tenho muitas restrições, mas diante de um elenco reserva, é o Charles que tem para colocar ali na função. Ou você joga com o Alex Santana e Rian, mas aí o Rian tem sido titular e está com uma sequência forte. Então acho natural preservar o Alex Santana. Com o Thales Magno fazendo aquela função mais por dentro, né, vindo de trás, o Romero e o Héctor Hernandes, ou o Pedro Raul. Né? Então esse é o time reserva alternativo, que é um time suficientemente bom para bater a Ponte Preta, mesmo jogando fora de casa, mesmo no Moisés Lucarelli. Eu acho que dá para você conseguir jogar bem, fazer o seu resultado e tal. E em termos de tabela, não é tanta necessidade assim. O Corinthians foi muito bem ganhando as 3 primeiras. É mais para dar uma nova resposta depois do que aconteceu no último clássico. Gente, vamos falar de uma situação que é inacreditável. O garoto Denner tem 16 anos, lateral esquerdo. Fez o primeiro gol do Corinthians na final da Copinha contra o São Paulo e um senhor gol. Ele domina de perna esquerda, ele avança, ele espera o tempo correto, ele corta, né, o defensor, e ele espera o tempo correto de perna direita, ele afunda o goleiro com a bola no alto. Uma frieza tremenda, muita qualidade, o Denner, lateral esquerdo do Corinthians. Só que tem um problema. Ele tem contrato até o fim de 27. Mas a multa rescisória dele é baixíssima. É, porque o Corinthians tentou negociar com o empresário dele, que é, vejam só, Giuliano Bertolucci, que tem para receber 78 milhões de reais do Corinthians, e o Corinthians não conseguiu renovar o seu contrato mudando essa multa rescisória. Como é que você muda a multa rescisória para o mercado nacional? Você tem que aumentar o salário dele.
Porque se o salário dele se mantém como está, a multa é calculada pelo salário. 2.000 vezes esse salário gera uma multa. Só que como o salário é baixo, você tem que renovar para aumentar o salário e poder aumentar a multa. Se você não faz isso, a multa segue baixa. E a multa seguindo baixa, qualquer clube vem aqui, deposita e leva. Isso é lei pela FIFA. Você deposita a multa, você levou. E a gente está falando de 10 milhões de reais para uma joia, uma das principais joias da base alvinegra. É um absurdo isso, gente. É um absurdo. Tudo bem esse contrato ele existir até esse momento, mas ele não pode mais existir nesse molde depois da copinha que o moleque fez, depois de tudo que se fala desse moleque já há algum tempo. É papo de chamar o empresário e dizer, vamos resolver. Só que é aquela história. Como o Corinthians tem um rabo preso, como o Corinthians tem uma dívida estratosférica com um empresário, que é justamente o empresário desse cara, não consegue. Não consegue porque é interesse do empresário também negociar o jogador para fora, de uma forma prematura. Alguns milhões de euros, por menor que seja para o clube, entram com uma comissão muito boa para o empresário está na dele, está fazendo o negócio dele e fazendo o jogo duro com o clube que lhe deve. Então, essa é a consequência, esse é o reflexo, é o impacto quando você não negocia bem, quando você tem amadorismo na sua gestão, quando você não tem profissionalismo, quando você comete alguns erros a ponto de ficar refém de algumas situações. E é isso, não é de hoje. Corinthians está refém de alguns empresários. E nesse caso, culminou justamente do menino Denner ser agenciado pelo empresário que detém o maior crédito junto ao Corinthians, né? Que é justamente esses 78 milhões de reais. Cara, tem que resolver. A diretoria do Corinthians teria que resolver. Olha, nós estamos te devendo isso, nós vamos resolver, mas assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O Denner precisa aumentar o salário dele, renovar, para a gente aumentar a multa e segurar ele por aqui pelo menos mais um tempo. Mas não. Ao que tudo indica, o Corinthians não está conseguindo fazer isso. E ao poder perder ele para o mercado nacional por 10 milhões de reais, que qualquer clube hoje, e lateral esquerdo, é artigo de luxo no mercado, tá? Artigo de luxo. Então qualquer clube depositando 10 milhões de reais leva. O que o Corinthians está fazendo? Está negociando de forma antecipada ele para fora, mesmo sem o valor adequado. Porque esse moleque valeria muito mais daqui para frente. Mas, nesse momento, está encaminhando uma venda para o Chelsea por 8 milhões de euros. A gente está falando de um lateral, de uma das promessas da base do Corinthians, uma função extremamente carente hoje, de um menino muito promissor, que tem 16 anos, que obviamente só vai se transferir quando completar 18, mas por 8 milhões de euros. Diante de um futebol muito inflacionado, diante de cifras malucas que os clubes estão pagando, isso é nada. Isso é um pastel no refrigerante, gente. Isso é troco de bala. O Vitor Reis, eu sei que o Palmeiras não é muito parâmetro nesse momento, porque elevou a régua muito para cima, né, com tudo que vem fazendo na base, mas vendeu o Vitor Reis por 35 milhões de euros. E aí o Corinthians estaria vendendo um lateral dos melhores já surgidos nos últimos tempos por 8 milhões de euros, podendo chegar a 12 milhões e meio com algumas metas estabelecidas, né? Mais 4 milhões e meio de euros. Mas o fixo é 8 milhões de euros. 16 anos e ele só se transferiria ao chegar aos 18. É surreal que o Corinthians esteja refém de um empresário a ponto de rifar uma base, um jogador da base tão promissor como o Denner. Que é primo do Gabriel Magalhães, inclusive, que é bem torcedor do Corinthians, zagueiro do Arsenal e da seleção brasileira. Bom, gente, para fechar, eu trago mais informações na sequência a respeito disso, tá? Dessa venda do Denner. O Fabinho Soldado foi no Podpah, lá na rapaziada do Podpah, contou a carreira dele, falou da chegada dele ao Corinthians, se esquivou de algumas perguntas, né, que os meninos fizeram lá sobre reforço e tudo mais, sobre Pogba, só que aí ele se entrega, né? Pô, não teve nenhum oi, ele falou, não, tem um oi do atleta, tem um oi pra gente, né? Aquele jeito do Fabinho falar e tal, né? Mais travadão, assim e tal. Falou que o Memphis está ajudando muito nesse processo, tudo que a gente já falou aqui, tá? Não tem nenhuma novidade. Nem coloquei na manchete desse vídeo para não fazer clickbait com vocês aí, né? Meu Deus, Fabinho Soldado falou sobre o Pogba. Não falou nada que a gente já não soubesse. Que há uma aproximação, há uma conversa, tudo que você já sabe, e que depende agora, e isso ele nem falou, isso é um complemento meu, depende de uma operação financeira aí para trazer o jogador, mas ele fala, em outras palavras, estamos sempre atentos a grandes jogadores, a grandes oportunidades e tal, então se tiver oportunidade para trazer um jogador como esse, claro, pô, é óbvio, não sei o quê, e tal, então ele não confirma, mas ao mesmo tempo dá indícios de que conversas existem, que é tudo que a gente já falou para vocês, depende de muita coisa, não tem nenhuma atualização, isso que eu queria dizer. Agora, tem uma pergunta que me chamou muito a atenção do Igão, pro Fabinho Soldado, tá rolando um papo aí, o Memphis vai ser camisa 10, e aí o Fabinho dá uma travada. Ele meio que... É uma situação que a gente precisa entender melhor. Eu falei, oi? É uma situação que a gente precisa entender melhor? E aí os meninos até percebem, né? Eles falam assim, opa, pois é, tá rolando essa história, o Memphis vai ser o 10 do Corinthians e tal. Ele tem jogado mais vindo de trás, uma função que o Ramon tem colocado ele, o que não quer dizer nada, né? Mas enfim, jogando muitas vezes atrás dos atacantes. Mas a camisa 10 tem dono, né, gente? Eu sei que o Memphis é o grande jogador, eu sei que o Memphis
na seleção da Holanda, ele usa 10, né? Eu sei que ele é o investimento mais alto, eu sei que ele é o astro do time, mas o Corinthians já tem camisa 10, né, gente? Ou tava no contrato do Memphis que ele tinha que ser camisa 10? No segundo ano, depois de um tempo? Não sei. O Memphis hoje usa 94, que é o seu ano de nascimento, né? Se eu não me engano. E ok, ele queria usar 10, mas a 10 tem dono, né, gente? E o cara tá voltando, que é o Rodrigo Garro. Vão tirar 10 do Garro mesmo? Uma coisa é você tirar do Matias Rojas. Tipo, dá ela aqui. Outra coisa é você tirar do Rodrigo Garro. Mesmo que seja para dar pro Memphis Depay. Me chamou a atenção. O soldado não negou, mostrou até um certo desconforto com a pergunta e indicou que pode acontecer. Será? O que vocês acham? Comenta aqui. Inscreva-se no canal, eu volto na próxima ou a qualquer momento com mais informações. Valeu, gente! Até mais. Tchau! Uma pessoa muito próxima a Giuliano Bertolucci, que é o agente, o representante, né, do nosso querido Denner, disse que o clube, o Esporte Clube Corinthians Paulista, o Giuliano Bertolucci, confessou a uma pessoa, tá, que o Corinthians pediu para ele vender o Denner no futebol europeu, tá? E essa pessoa ainda usou a frase implorou. Então, o que eu apurei, tá? Vou passar para vocês o que eu apurei, é que o Corinthians, nessa louca busca por dinheiro no mercado, eu até falei para vocês outro dia que o Corinthians estava tentando, né, de alguma forma, buscar 40 milhões no mercado para pagar as folhas salariais, né, tanto dos funcionários como também do departamento de futebol. O Corinthians quer vender alguns jogadores. E o Corinthians, né, uma pessoa próxima ao Bertolucci do Corinthians, entrou em contato com o Bertolucci e pediu para que ele tentasse vender o jogador. E foi aí que surgiu, foi assim que nasce a proposta de um clube europeu, né, pelo lateral dele. O Corinthians negocia a venda do lateral esquerdo Denner para o futebol europeu. Informação do Fabiani, tá? Que é de que o Corinthians está negociando, tá, a saída, né, do Denner, que foi o destaque do Corinthians na Copa São Paulo. É um jogador que, se não está pronto para ser titular hoje do Corinthians, porque tem 16 anos, é um jogador de um grande futuro, porque mostrou isso, né, na Copa São Paulo, que eu até falei para vocês, ele tem 3 copinhas ainda, né, se ele quiser disputar. Ainda com 17, 18, 19, até 4 copinhas ainda, né, 17, dependendo quando ele faz aniversário, né. Só para você entender, né, o Luiz Fabiani, né, diz que o Denner tem negociação em andamento, tá, para deixar o Corinthians rumo à Europa. Pela pouca idade, só pode deixar o timão a partir de julho de 2026, tá? Então só na metade do ano que vem, tá certo? E depois o Ramiro trouxe a informação que o Corinthians recebeu uma proposta de 10 milhões de euros, cerca de 62 milhões por Denner, tá? O lateral que foi revelado pelo clube, né? Inclusive marcou gol, né, na final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, né? Abriu o marcador, o Corinthians tomou aquela virada do São Paulo por 3-2, mas ele abriu o marcador ali, enfim, mostrou que tem, né, talento dele, apesar que eu acho que não, assim, 2 coisas, tá? Só pra gente entender bem essa questão, tá? O Corinthians não tem 100% do Denner. Então, desses 10 milhões de euros, desses 62 milhões de reais, eu ainda vou confirmar, tá? Mas o Corinthians tem 70% ou 80% do Denner. O Corinthians não tem 100% do Denner, tá certo? Não tem 100% do Denner. Então, desses 62 milhões, o Corinthians, ele não ficaria, né, com 62 milhões, ficaria aí com, no mínimo, 80% ou 70%, tá? A gente vai confirmar ainda para vocês. Agora, uma notícia importante que eu tenho para dar, tá? Olha só, uma pessoa muito próxima a Giuliano Bertolucci, que é o agente, o representante, né, do nosso querido Denner, disse que o clube, o Esporte Clube Corinthians Paulista, o Giuliano Bertolucci, confessou a uma pessoa, tá, que o Corinthians pediu para ele vender o Denner no futebol europeu, tá? E essa pessoa ainda usou a frase implorou. Então, o que eu apurei, tá,
Vou passar para vocês o que eu apurei, é que o Corinthians, nessa louca busca por dinheiro no mercado, eu até falei para vocês outro dia que o Corinthians estava tentando, né, de alguma forma, buscar 40 milhões no mercado para pagar as folhas salariais, né, tanto dos funcionários como também do departamento de futebol. O Corinthians quer vender alguns jogadores. E o Corinthians, né, uma pessoa próxima ao Bertolucci do Corinthians, entrou em contato com o Bertolucci e pediu para que ele tentasse vender o jogador. E foi aí que surgiu, é assim que nasce a proposta de um clube europeu, né, pelo lateral Denner. Eu confesso, eu vou ser bem sincero com vocês, tô dando crédito aqui para o Fabiano, enfim, né, para o Ramiro, mas eu não confirmei ainda que essa proposta ela existe, tá? Não estou falando que não é verdade, até porque respeito os colegas e vocês sabem que, bem diferente do que muitos fazem comigo, eu não fui chamado, eu não estudei 4 anos, eu não tenho 20 anos de carreira para ficar desmentindo alguém. Só estou dizendo que eu ainda não confirmei, mas dá para ver que, pelo que eu apurei, tem coisa. Porque eu tenho uma fonte muito boa com o Bertolucci e ele falou para essa pessoa que foi o Corinthians que o procurou e está pedindo, né, para ele vender o Denner. E aí, meu amigo, pô, se o clube pede, o empresário já gosta de vender, porque o empresário sempre vai ganhar, tá? O empresário sempre vai ganhar. Se o clube pede, então, aí, meu amigo, aí que o negócio, né, realmente tem chances de acontecer. E aí, ó, o Corinthians tem negociação avançada para vender o Denner, 16 anos ao Chelsea, a informação é do GE, né? A transferência está sendo fechada em 12 milhões de euros, sendo 8 milhões de euros fixos ao Corinthians. E lá vem os bônus. Oh, meu Deus do céu. Hein? Quando tem negociação avançada com o Chelsea para vender o lateral esquerdo Denner. Uma reunião nesta quarta-feira pode selar o acordo. Mesmo que seja vendido, o Denner só pode atuar pelo clube inglês após completar 18 anos em fevereiro de 2026. Então, assim, não falta muito também, né? No início do ano, daqui um ano ele pode, fica um ano no Corinthians, tá? Aí já tem que agora subir, né? Vai subir para jogar no profissional. Segundo o GE, a negociação está sendo fechada por 12 milhões e meio de euros, sendo que 8 milhões ficam para o Corinthians. Não muda em nada a minha opinião. Até porque esses 4 milhões e meio de euros eu não acredito. O Corinthians está negociando o menino Denner, lateral esquerdo, destaque do time na Copa São Paulo, autor de um dos gols do Corinthians na final da competição, por 8 milhões de euros. 8 milhões de euros. Não venha falar que é 12. 12 é se ele atingir metas. E metas você sabe, tá? Você já viu metas por aí? E quem quis negociar o Denner foi o Corinthians. O Corinthians olhou e falou, temos alguém para vender? Tá. Agora eu pergunto para vocês, por que o Bidon não foi vendido? Calma que o tempo é rei. Calma que o tempo é rei, tá? Espero que quando divulgarem que o Bidon está sendo vendido, não omitam os valores, tá? Não omitam os valores. Inicialmente, a direção corintiana não tinha interesse, diz o texto, né? Porém, o clube entendeu que havia risco real de perder o jogador para outro clube brasileiro por um valor muito menor. Essa informação eu não tenho, a minha é diferente, quando eles querem vender. Explica-se, para o mercado nacional, a multa rescisória de 2.000 vezes o salário. Denner, que assinou o contrato em abril do ano passado, tem salário considerado baixo para os padrões do futebol e pode deixar o timão por cerca de 10 milhões. Mas o Corinthians, se for assim, então tem que vender a base inteira, porque a base inteira tem salário baixo. Não, esse argumento aqui não, pelo amor de Deus. Aí não, velho. Não dá. Com esse argumento aqui, então vende a base inteira, porque a base inteira então pode perder. Como é que o Corinthians vai perder o garoto? Vai deixar? Para quem? Quem que vai chegar do Brasil e comprar? Então é isso, velho. Né? Vamos aguardar e ver. Vamos aguardar e ver o que vai acontecer, né, em relação a isso, tá? Eu acho que não é um bom negócio para o Corinthians, tá? Uma fonte acabou de me passar agora que o Corinthians fez um contrato com o Denner que a multa é de 2 milhões de dólares, tá? Em relação à venda do Denner, se acontecer, para mim um grande erro, tá? Eu sou sempre contra. Não é que eu vou ser sempre, não existe uma apostila, não é uma regra, não é uma cláusula no canal Café do Setorista que eu vou ser sempre contra a venda. E aí você quer, e eu que não sou, eu que não tô pedindo o Denner no time já não, porque eu acho que ele não tá pronto pro time de cima. Mas aí eu já vejo aqui no chat e vejo por aí no TT da vida, as pessoas já defendendo a venda do Denner. Pô, velho, o que aconteceu com o torcedor, velho? O torcedor antigamente queria ver o jogador vestir a camisa do clube, honrar a camisa do clube, ganhar títulos com o clube. Agora o torcedor comemora vendas. Sabe por que eles comemoram vendas?
Sabe por quê? Esses torcedores comemoram vendas? Porque não são torcedores do Corinthians, são torcedores do Duílio, são torcedores do Augusto, porque se vende, ó, o Augusto vendeu tanto. Só pode ser isso, velho. Porque não faz sentido o Corinthians, que é um fiasco na lateral esquerda. E vamos falar a verdade, Biduzinho, por favor, velho, tampa o ouvido agora. Nunca convenceu. Nunca convenceu. Hugo convenceu? Nunca convenceu. O Palácios, ninguém sabe ainda. Então, velho. E tem outra. Se você tem uma proposta de 8 mais 4, 12 do Chelsea pelo garoto, agora é que tu valorizou ele. Entendeu? Agora que você não vende, e quando o mercado chegar, o que eu faria agora? Eu, se eu sou dirigente do Corinthians, não venderia. Faria promoção para o elenco profissional com 16 anos. Meteria lá o treino físico. Colocaria para jogar no profissional. E você tem, ó, proposta do Chelsea, amigo, recusada. Olha aí que moral que você tem agora. Ó, temos um lateral de 16 anos, já está no profissional, fera, recusamos o Chelsea. O Santos recusou o Chelsea, depois vendeu para o Barcelona o Neymar na época. Eu cobri o Santos na época. Porque esses 8 milhões, gente, não vai resolver a vida do Corinthians, entendeu?